Olá, Bereanas, sejam bem-vindas ao nosso primeiro podcast, As Bereanas. Hoje nós vamos conversar aqui sobre o assunto que vocês escolheram, que é identidade restaurada. Então nós vamos voltar aí às origens, né, do relacionamento e do que Deus tem para nós. Aqui no podcast As Bereanas, eu e a Liana de Senha, ganhamos aí de Deus essa luz de falarmos, de conversarmos. Vai ser um bate-papo. Tá bom? Talvez não seja aí um podcast tão parecido com o que você já conhece, mas é um bate-papo mesmo. A pergunta foi você que fez, a gente pretende realmente que você receba daqui respostas. Nós temos aqui hoje a nossa convidada. Muito bom! Daiane Moreira, muito bom. Escritora, cuida de mulheres como ninguém. Conheço muita gente que trabalha com mulheres, mas a Daiane tem algo muito especial de Deus. Ela tem um GC na casa dela, ela tem um trabalho de mentoria de mulheres e ela é escritora. Fala pra gente um pouquinho, Daiane. Primeiro é uma alegria poder fazer parte dessa primícia, desse projeto lindo que eu tenho certeza que foi sonhado no coração de Deus. Duas amigas que eu amo, pastora Luciana e a Liana. Como eu sou privilegiada de poder caminhar com elas. E me apresentando um pouquinho, Deus me deu a alegria de escrever o meu primeiro livro, que é o Faxina Emocional Limpando 7 Cômodos da Alma, que fala sobre 7 realidades que muitas vezes nós nos colocamos, que nos afastam da verdadeira identidade. Vai falar um pouquinho sobre o medo, sobre distrações, sobre procrastinação, sobre ofensa, tudo aquilo que vai perpetuando, aí vai distorcendo muitas vezes a nossa alma e não nos deixa acessar aquilo que Deus já liberou para nós. E no final do ano passado, do ano de 2025, eu tive o privilégio de poder celebrar, junto com vocês também, o meu segundo livro, que é uma jornada do Reconectar. Hoje, a jornada do Reconectar Corpo, Alma e Espírito, ele está em português e inglês. Então, é um caminho de 40 dias, 40 profético, né? 40 profético. É uma jornada de 40 dias de volta à nossa verdadeira identidade. Então, a gente está aí, né, pastora? Caminhando, estamos aí seguindo o chamado e propósito e sendo lapidada todos os dias, né? Amém, juntas. E a Liana, que é uma sonhadora junto comigo, quando a gente junta, assim, é uma chuva de ideias. E a gente resolveu pôr em prática. Fala um pouquinho, Liana, do seu sonho. Na verdade, assim, como é que eu posso dizer, né? Eu acho que nós passamos por tantas coisas, né, na vida, e eu vejo assim como Deus, ele realmente trabalha em todas elas. Então, um dos nossos sonhos aqui com a pastora Luciana é que realmente a gente viva a Bíblia, né? A gente consiga realmente viver todos os sonhos que Deus tem para nós e colocar em prática mesmo isso. Então, a nossa ideia, o nosso sonho mesmo é que vocês possam sentir realmente essa aproximação, essa facilidade muitas vezes, porque às vezes a gente escuta muita coisa, mas parece que ela fica tão longe, né, da nossa realidade. Então, é algo que a gente pretende mesmo que vocês sintam bem perto e que seja algo transformador. É uma coisa que eu gosto muito e a gente sabe, né? Não é a gente que vai estar falando aqui, é o Espírito Santo através de nós, da nossa vida, da nossa voz. Então eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na nossa vida e na vida de vocês também. Exatamente. Que bom, eu vou falar de mim também, né, gente? Eu apresentei elas, falei delas e algumas pessoas já me conhecem, né? Sou a Luciana, pastora da Igreja Lagoinha Orlando Church. Sou professora do Seminário Carisma, mãe e também sou escritora. Então, logo a gente vai falar do meu livro. Hoje a atenção é toda para a nossa convidada. Pronto. Tá bom? E o nosso assunto aqui, a gente pretende fazer com que esse assunto role tranquilamente. Né? Sem muita formalidade, porque muitas vezes a gente acha que a verdade da Bíblia está longe por causa das formalidades. Exatamente. Às vezes por causa de um misticismo colocado em cima de algo tão simples que é a palavra de Deus. Deus fala com a gente de forma simples, mas a gente vai colocando nossos costumes, nossos vícios, nossa cultura, e isso acaba fazendo parecer que a gente está tão longe, né? E Deus está bem pertinho, está bem aqui, mas a gente vai fazer esse bate-papo, né, assim, e trazendo também a visão bíblica desse assunto, né, sobre identidade, restauração de identidade. A Daiane fala muito sobre o reconectar, que é o reconectar-se, né, com Cristo, com o propósito da criação. E a Liana tem alguns testemunhos que vai ser muito legal compartilhar com vocês. E a gente vai aqui nesse bate-bola. Conforme ideia aqui, a gente vai uma fala, outra fala. Eu pretendo trazer esse assunto mais para a base teológica. A Dai para essa base mais emocional mesmo, né? Mais psicológica. E a gente vai conversar aí
Tá bom? Espero que vocês aproveitem cada momento. Então a gente vai começar com a Liana. A Liana vai passar um breve testemunho dela sobre essa falta de identidade e a gente vai comentar o testemunho dela. Bom, eu quero, comentando um pouquinho sobre essa questão da identidade, é uma coisa que a gente vai percebendo é que muitas vezes, nós não sabemos quem a gente é, né? A Dai vai falar isso muito bem. A gente mistura muito a questão do ser, do fazer e do ter, né? Então, um pouquinho do meu contexto familiar. Então, eu venho de uma família de pais separados, divorciados. E uma coisa que eu falo assim, até comentei já no testemunho que as duas estiveram presentes, é que a semente da insatisfação, eu posso dizer assim, ou da rejeição, ela se instalou muito cedo na minha vida. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico que me marcou muito. Então, eu venho de uma família onde todo mundo tem os olhos claros. Todo mundo. Então, pai, mãe, meu irmão, avós, tios, de ambos os lados, né? Do lado da minha mãe, do lado do meu pai. Acabei casando, inclusive, né, com meu marido. Todo mundo da família dele também tem olhos azuis. Só que quando eu era criança, o que aconteceu? Eu ouvi algumas coisas que me fizeram me olhar como se alguma coisa estivesse faltando em mim. Então eu lembro muito bem, era acho que uma prima distante, enfim, da família, que ela não me conhecia. Então quando ela me conheceu, eu lembro que ela se abaixou, olhou bem pra mim nos meus olhos e falou assim, nossa, até que é bonitinha, né? Mas faltou os olhos da família. E eu lembro que aquilo, e a gente tem que prestar muita atenção, Satanás, ele pega às vezes uma frase, um momento da tua vida, e ele vai girar aquilo num loop eterno, e eu só conseguia lembrar daquilo. Então, assim, quando eu olhava os meus pais, a minha família, eu não me sentia pertencente. E aquilo foi me marcando e me machucando muito ao longo dos anos. Pra ajudar, eu falo assim, que eu também tive muito problema dentário, então eu tive que arrancar todos os meus 4 dentes da frente, acho que eu tinha 6, 7 anos, usei muitos anos aparelho. Depois eu tive problema de coluna, então eu usei também um colete, assim, que... Isso faz muitos anos, assim, era um colete que eu tinha que usar, parecia que todo mundo tinha até medo, assim, parecia que eu tinha um problema grave. E eu usava aquilo, às vezes pegava ônibus na escola, então aquilo ali me causou, assim, muita essa raiz mesmo, de ser diferente e daquele olhar de que alguma coisa estava faltando em mim, faltava em mim. Então eu acho que ali começa também uma das questões dessa semente dessa insatisfação. Para ajudar, um tempo depois, os meus pais, isso eu era menina, né, mas os meus pais se divorciaram, então a gente sabe que isso, querendo ou não, dependendo do contexto, deixa marcas, né. Meu pai sempre foi, assim, um pai, ele esteve presente, ele se separou, mas a gente continuou sempre se vendo, mas independente disso ou não, né, hoje eu até estava vendo uma pessoa falando sobre isso. Mesmo que tenha sido uma separação fácil, assim, que os pais ainda tenham são amigos, foi de uma forma cordial, isso deixa marcas, né? E uma criança, mesmo que ela tenha acontecido tudo isso, ela se sente muitas vezes abandonada e rejeitada. Porque como ela não tem o desenvolvimento mental e emocional, muitas vezes aquilo pode traumatizar uma criança, né? Então, existem vários contextos. E o que acontece? Quando os meus pais se separaram, a gente confunde muito o nosso relacionamento com o nosso pai terreno, ou com a figura de pai que nós temos, com a figura de Deus, né? Então, o meu pai sempre foi um pai mais distante, um pai mais calado. Então, assim, a minha linguagem de amor é a linguagem de palavras de afirmação. Então, eu geralmente sou afirmada, né? Eu gosto que as pessoas muitas vezes me afirmem, me sinto, vamos dizer assim, me sinto amada dessa maneira. E o meu pai sempre foi mais quieto. Minha mãe, ao contrário, sempre me elogiou, enfim. Mas a parte dele me faltava, eu sentia muita falta disso. O que acontece? Um tempo depois eu descobri que, né, meu pai traía minha mãe, e eles se separaram alguns anos depois. E eu cresci uma adolescente um pouco assim, como eu disse, confundindo essas duas, né, essa visão de pai mesmo com Deus. E eu, apesar de eu não demonstrar, eu era um tanto rebelde, ou talvez revoltada. Eu achava realmente, eu tinha uma sensação muito grande de que eu era não vista, que eu não era vista, que eu não era percebida, né, pela minha família, pelo meu pai principalmente, até porque ele foi viver com uma outra pessoa, e aquilo foi tão grande, aquela decepção, digamos assim, essa questão da rejeição, que eu, muito nova, em torno de 15 anos, eu queria morrer, né? Eu tinha um sentimento e eu falava isso, eu declarava muito isso, que eu falava assim, bom, como eu não tenho valor, é uma outra coisa que também acho que vale a pena a gente comentar sobre identidade, que é o valor. Eu lembro que eu fazia uma conta na minha cabeça, né? Então assim, eu, minha mãe e meu irmão, 3 pessoas, não fomos suficientes para o meu pai ficar em casa, né? Na minha cabeça de criança eu pensava assim, então ele nos trocou os 3 por uma pessoa. Então o meu senso de valor ele foi muito afetado nessa época da minha vida. E aí, como eu falei, fiquei revoltada, realmente achava assim que não tinha valor, né, nesse sentido e queria morrer cedo. Falava isso muito, falava mesmo, declarava, até que um dia, isso aconteceu dia 5 de setembro de 2001,
eu estava indo pro colégio, né, com a minha amiga, eu ia com o meu irmão, com o irmão dela, e o pai dela nos conduzia, nos levava até lá. E eles acabaram se envolvendo numa briga de trânsito. E aí, quando aconteceu tudo isso, teve essa briga, eu acabei sendo baleada. E na hora que eu levei o tiro foi tão assim interessante, né? Porque quando acontece algo nesse nível, eu percebi que o que eu falava era uma besteira. E eu sempre falo assim, nós todos vamos nos perguntar em algum momento, né? Por que eu existo? Por que eu vim? Se Deus existe, cadê Ele? E eu tinha essas minhas dúvidas e questões com Deus. E naquele momento eu tive uma conversa com Deus, né? Eu simplesmente falei, Senhor, se o Senhor realmente existe, se o Senhor está me ouvindo, né? Eu acho que eu me enganei, me precipitei, eu não quero morrer hoje. Me ajuda, né? Eu queria sair dessa. E eu sempre falo assim, que vai chegar algum momento na sua vida que você sabe que não foi ajuda humana. Você sabe que é só Deus que poderia estar te ouvindo e resolver aquele problema. Não é networking, não é família, é só Deus. E eu senti isso, né? Foi um tiro assim, foi grave, né? Os médicos que me operaram até falaram que foi um milagre. Um deles chegou a me perguntar, né? Você realmente acredita em Deus? E aí na hora eu falei sim. Então ele falou assim, então agradeça a ele, porque não foi a minha equipe médica que te salvou, foi ele. E a minha mãe conta também que quando aconteceu esse evento do tiro, quando ela recebeu a notícia, ela não sabia, né? Nossa, minha filha levou um tiro, foi baleada, mas aonde? Foi na perna? Foi na cabeça, né? E aquilo tomou conta dela, aquele medo e desespero. E aí ela abriu, né, naquela parte ali de Mateus que fala da filha de Jairo, né? Que Jesus fala para ele, não tema, apenas creia e ela será salva. E minha mãe realmente se agarrou a essa palavra. Ela sempre conta que chegou um momento da cirurgia tensa, assim, que o médico meio que desacreditando já. Eu tava com muita hemorragia. E ela falou, não, eu recebi uma palavra, você vai voltar lá naquele centro cirúrgico e minha filha vai sobreviver. Passado isso, gente, nesse evento do tiro, eu lembro muito bem, gente, que eu tive uma sensação. É como se Deus, naquele dia, ele se apresentasse pra mim. É como se ele falasse assim, prazer, Deus, seu pai. E a partir de hoje, nós vamos viver um relacionamento. Eu senti assim, eu ouvi a tua oração, eu te conheço, resolvi, digamos assim, o seu problema, e ali começa uma jornada e outras coisas vão acontecer. Mas eu acredito que vale a pena a gente comentar algumas coisas aqui, né, gente? É muito lindo, amiga, quando você fala isso. E deixa eu falar, quando olha pra Liana assim, ó, essa elegância, essa mulher maravilhosa, alguém pensa no processo que ela passou, pastor? Não, por quê? Porque essa fase que a Liana comentou, que foi extremamente importante para ajudar a construir uma identidade, né, Li? O que aconteceu? Ela estava lá entre infância e adolescência. Mas eu tenho certeza que ainda no processo da sua juventude até hoje, a sua identidade, ela tem sido restaurada. Perfeito. A todo tempo. Por quê? Porque quando a gente olha lá pra trás, quando a gente olha pra nossa história, lá na minha casa a gente gosta de usar essa frase assim, ó. Conte a sua história pra você mesmo. Conte a sua história pra você mesmo. Porque dentro da sua história, Deus, o Espírito Santo, vai revelar os tesouros escondidos que tem aí. Hoje, naquele momento da dor, né, Eliana, você talvez não conseguia ver de fora algumas saídas. Mas quando a gente olha e quando a gente começa a olhar para a palavra de Deus, a gente começa a entender, nós enquanto corpo, alma e espírito, nós precisamos ir administrando o corpo, a alma e o espírito nessa junção do nosso amadurecimento e na formação da nossa verdadeira identidade. Porque quando eu olho para essa história da Liana, eu vejo assim, uau, foi algumas mentiras sendo inculcadas na mente da Liana, que ela não fazia parte, que ela não era amada, amor, valor e persentimento, e que ela não tinha valor. Porque são três bases de nós enquanto seres humanos, são nossas, achei a palavra, necessidades básicas, que nós só encontramos em Deus: amor, valor e pertencimento. Então quando a gente olha para essa história, a gente fala, uau, a Liana foi colocando fortalezas na mente dela, foi fazendo parcerias com essas mentiras. Olha lá, só você que não tem olho, o olho claro? Então você não faz parte, você não é amada, você não faz parte dessa família. Então daí o que vem na mente de uma criança? Meu Deus, será que eu fui adotada? Meu Deus, será que eu fui adotada? Será que... Não, eles não são meus pais verdadeiros. Olha como Satanás é sujo.
Porque era uma mentira que foi sendo construída e ela foi crescendo com aquilo. E que no decorrer do tempo, o Espírito Santo vai ministrando o coração e com o entendimento, o conhecimento, se aproximando da verdade, de conhecer mais. Eu falo, a palavra de Deus, mas pessoas, olha o importante das pessoas que começam a atribuir para nós essas necessidades alinhadas com a palavra de Deus no valor, no amor e no pertencimento. Então, houve uma distorção da realidade. É ou não é, pastora? Eu vejo até essa tentativa de Satanás mesmo de colocar dúvida, né? Você falando em identidade. Você vê na passagem em que Jesus está no deserto, ele tenta Jesus tentando descaracterizar a identidade dele. Se você é mesmo filho de Deus, se você é mesmo, quer dizer, Jesus tinha certeza que ele era, mas em todo tempo ele trazia essa pergunta, se você é mesmo, tentando tirar a identidade de Jesus. Porque se Jesus não fosse seguro como ele era, ele poderia pensar realmente, mas será que eu sou? Então a tentativa do inimigo é sempre a mesma, desde o Éden. Não, mas não foi isso que ele falou. Ele falou que se você comesse, quer dizer, ele traz uma distorção da sua identidade, porque você acaba duvidando de quem você é para Deus, e aí entra a frustração, né? Entra trauma, entra esse sentimento, essa a autoestima baixa, você entra o sentimento de comparação, de competição, e é tudo isso que descaracteriza a nossa identidade. Então essa é uma tentativa total e constante do inimigo, né? Desde o ventre. Quantas pessoas você já ouviu falar, minha mãe tentou me abortar e não deu certo. Ok, mas por que essa mãe contou para essa criança que ela tentou abortar? Se essa criança não soubesse pela própria mãe que ela tentou abortar, ela economizaria essa frustração. Mas parece que a mãe ou a família faz questão de contar. Isso já é o inimigo tentando plantar ali desde a infância um trauma. Aí passa os bullying na escola, né? Quando você falou que as pessoas tinham medo de você, porque você tinha. Nós não preparamos nossos filhos para os diferentes, para as diferenças. O mais diferente ele tem que ser isolado. O diferente tem que ser zoado, né? Como fala. Ele vira brincadeira. Porque nós acabamos trazendo para os nossos filhos essa ideia do é diferente, exclui. Exato. E isso fere a identidade. Exatamente. Vou aproveitar. Então, aproveitando essa questão do diferente, eu também como mãe, eu acabo sempre conversando com as minhas filhas em casa. Primeiro, quando elas chegam com uma demanda, ou quando elas chegam com as dúvidas, porque dúvidas são reais, né, pastor? As dúvidas, elas vêm. Só que os medos vêm, as emoções vêm. Agora, o que eu ensino sempre para elas é assim, ok, nós vamos acolher tudo isso que está vindo, nós vamos entender qual que é a situação que te fez levar para esse lugar, mas ao mesmo tempo nós vamos agora fortalecer quem você é. Quem você é? Então, eu sempre pergunto isso. Hoje as minhas filhas têm 12 e 15 anos. Mas eu sempre pergunto, quem é você? Lembra quem é você? O que Deus fala sobre você? Porque eu também falo pra minha filha assim, eu uso esse termo, pastor, assim, falo pra ela assim, filha, você é diferente. Você é separada, você é escolhida, você é diferente. Você não é igual ao mundo, você tem uma identidade. E o que eu sempre amo falar e falo para elas, e nas minhas mentorias também, até quando eu atendi meninas adolescentes, a primeira tarefa que eu dou é, pega a sua Bíblia, lê Efésios 1 e 2. Leia Efésios 1 e 2, porque ali está tudo da nossa identidade verdadeira. Então eu começo a declarar sobre a vida delas e fazer com que elas também verbalizem que elas são separadas em Deus, que elas são escolhidas, que mesmo que um amigo muitas vezes possa ter rejeitado, peraí, vamos entender essa situação, vamos olhar, vamos ter misericórdia desse amigo, é ele que não vai ter o privilégio de ter você fazendo parte da equipe dele. Então olha a diferença que a gente constrói o valor de uma pessoa. Mas eu também tenho aprendido que relacionamentos saudáveis, eles partem de uma cura primeiro na gente, no adulto. Pra gente poder fortalecer. Por isso que quando o Senhor falou comigo a respeito do meu chamado e do meu propósito, era pensando em quê? Uma mulher restaurada na sua identidade, ela transforma uma geração. É uma geração, a sua casa é transformada. Então, é uma alegria. Não sou perfeita. Tenho muitos erros com as minhas filhas.
Mas é o que eu falo pra elas, eu tô sempre em busca de melhorar a partir daquilo que eu tenho aprendido na palavra. Então, gosto muito também do Gary Chapman, que ele tem aquele livro, 5 Linguagens do Amor, e ali comentou, né, que uma das linguagens de amor dali é palavras de afirmação. Então a gente conversa sobre isso na nossa casa. Você tem o seu marido, você tem os seus filhos, você tem... Qual é a linguagem de amor da sua casa? Eu tenho a minha, elas têm a delas, o meu marido tem a deles. E um dia conversando, elas entenderam. Eu falei assim, eu não tô me sentindo amada pela minha irmã. Olha só como isso é forte. Por quê? Porque quando eu faço isso, ela não presta atenção. Por quê? Porque para a irmã não é um valor fundamental para ela. Olha como isso é poderoso. É geral, né? Em todo relacionamento. Entre amigas. Entre amigos, às vezes a gente tem uma que ela tá se sentindo excluída e a gente não entende por quê. Porque ela precisa de uma atenção diferenciada. Exato. E nós, dentro da nossa visão, da nossa linguagem do amor, a gente não percebe isso. Por que fulano tá chateado? Fulano não ligou mais, ou não veio mais. Ou a gente marca, ela não veio. Por que será? Isso. Não é? E normalmente a gente tem o ego, né? Lá. De acordo comigo. Eu acho que ela tá chateada. Eu acho. Isso. Eu não parei pra perguntar, olha, tá acontecendo alguma coisa? Eu falei alguma coisa que magoou? Será que saiu uma... Não, eu acho, porque eu tô baseada na minha linguagem de amor. Então, nem é só um relacionamento família, um relacionamento fora da família, um relacionamento humano, de aceitar as diferenças. Exatamente. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi, tem até uma irmã que ela brincou comigo e falou, quando você, de tudo que você aprendeu na teologia, o que você achou que foi mais importante? Eu falei, o que mais aprendi foi respeitar o limite do outro. Porque a gente quer sempre invadir o limite do outro com o que eu acho. Isso. Só que o que eu acho está baseado na minha criação, na cultura da minha família, no lugar que eu nasci, o ambiente que eu frequento. Então, ela tá errada. É sempre o outro que tá errado, é o outro que é exagerado, é o outro que... E eu? Isso. Então, ali, estudando ali, né, Bíblia, né, Deus na Bíblia, eu aprendi muito, o outro tem um limite, o outro tem um espaço que é dele, né? E você precisa respeitar as diferenças. Com certeza. Sabe que a pastora Luciana falando isso me fez lembrar de um livro que eu estava lendo, estou lendo na verdade, aquele Quarta Dimensão. É que o escritor, ele vai falar isso, ele estava numa fase terminal, numa doença, ele vai ler a Bíblia e ele acha que ele vai encontrar grandes histórias, né, grandes coisas filosóficas ali, porque ele está no fim da vida dele, e ele se ofende quando ele começa a ler a Bíblia, porque ele começa a ler que a Bíblia, o que ele entende? Que era um livro de relacionamentos. Então a gente aprende a se relacionar, né? A Bíblia, né, ela nos ajuda nesse relacionamento com a gente mesmo, com as pessoas ao nosso redor, claro, com Deus. Então, eu costumo falar assim, que a palavra, no original filho, ela tem uma raiz que fala construído e reconstruído, né? Então, e percebam na nossa vida, meninas, a gente é o tempo todo construída e reconstruída por Deus. Tem áreas que vão se desgastando, e Deus precisa daí dar uma atualizada naquela área. E uma coisa interessante, né, é que a palavra no original filho, ela vem dessa questão de construído e reconstruído. E o que acontece? A gente percebe isso o tempo todo na nossa vida, que a gente é construído e reconstruído por Deus. E tem áreas que vão se desgastando e Deus vai ter que pegar e reconstruir aquilo de novo. Então é um processo eterno, né? É com a gente, com os nossos, perto da gente também. Então eu vejo muito essa dinâmica de Deus com a gente o tempo todo nessa limpeza e nessa reconstrução, digamos assim, da nossa identidade. Olha como é lindo, amiga, isso que você está falando. Porque Deus é um Deus relacional. Se Deus é um Deus relacional, eu fui buscar um pouquinho o original das palavras, e a Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. E eu amo esse versículo, amo Gênesis, amo como que o Pai, o Filho e o Espírito Santo pensou em nós, nessa bondade, a bondade de Deus já começa ali. E imagem, ela não é uma aparência física, ela é uma representação, uma função delegada, um reflexo de autoridade. Isso é muito forte. Quando a gente olha para semelhança, a palavra, ela aponta para caráter, essência relacional e natureza moral. Olha, tudo isso nós já temos em Deus. Mas emocionalmente, o ser humano, na sua parte emocional, ele precisa amadurecer. Só que a pastora já comentou isso. O que dificulta esse entendimento da imagem e semelhança de Deus? E a gente sabe que identidade não é um rótulo, é uma posição relacional que nós temos com o Senhor. O que acontece? A nossa infância,
os lugares aonde nós somos inseridos, a cultura a qual nós somos inseridos, as vozes que nós ouvimos. E eu vou dizer mais, muitas vezes você até teve um bom pai e uma boa mãe, mas teve uma situação específica, com uma frase específica, que você pegou aquilo como uma verdade e você carrega isso até hoje. Com 40 anos aí, eu tenho 44, peraí, pula essa parte. Corta essa parte. Então assim, você vai carregando isso e você não vai abrir espaço para a verdade do céu na sua vida. Pai Nosso fala pra gente viver na terra como no céu. Já é para viver essa verdade relacional agora. Então, a filiação de Jesus na nossa vida, sendo adotados, é o que vai nos ajudar a viver essa maturidade da nossa identidade. São os atributos, né? Na verdade, a nossa semelhança de Deus, ela tem a ver com os atributos de Deus, né? Deus, os atributos, teologia sistemática, né? Vai falar sobre os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Então, tem algumas coisas que só Deus é, né? Onipotente, onipresente, onisciente, só Ele. Mas existem atributos dele que Ele compartilha com a gente. É nesse atributo que a gente é a imagem e semelhança dele. Então, nós nascemos para ter a imagem e a semelhança dele. Os atributos que Ele comunica com o homem. Que se quebrou lá no Éden, e aí a alma tomou a frente, a alma sente, a alma quer, e a alma pensa, e a alma deseja. E nessa hora que a gente dá vazão à alma, a gente perde esse atributo, que nós deveríamos ter constantemente. Mas como que esse atributo volta para nós? Através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo devolve para nós a imagem e semelhança que nós ganhamos lá no Éden e perdemos no Éden. Mas Jesus na cruz recuperou essa imagem e semelhança e a autoridade, né, sobre as coisas que acontecem, né, sobre domínio. Por exemplo, esse dia a Eliana estava falando sobre o homem recebeu de Deus domínio sobre a terra, sobre os animais, sobre as coisas que aconteceriam em geral. Então, ele perde, quando ele peca, ele perde esse domínio, ele entrega para Satanás, na verdade, esse domínio. Mas Jesus na cruz, ele recupera esse domínio. Né? E quando ele fala lá, Jesus fala em Mateus, né, 28:18, ele fala sobre foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, e vai e prega. Então, foi devolvido através de Jesus. E quando ele fala para os discípulos, ficar em Jerusalém até que do alto venha poder, ele devolveu para o homem o domínio através do Espírito Santo. Então, ele não deu o controle, porque isso é totalmente dele, né? O que vai acontecer, quando vai acontecer, isso é dele. Mas o domínio. Então, existem situações na nossa vida que nós não dominamos, porque nós perdemos a identidade que nós ganhamos no Éden. Nós perdemos. Isso que a pastora Luciana está falando me fez lembrar uma coisa, né? Que a nossa primeira mentoria, digamos assim, a nossa primeira referência mesmo, é a nossa família. E é o que ela falou, a Dai falou, mesmo que a gente tenha tido assim pais maravilhosos, gente, nós estamos nesse mundo. Enfrentamos situações, vem os dias ruins, ou situações que nos marcam, tentam nos traumatizar, enfim, seja o que for. Então eu vejo que é bem isso, esse papel, assim, da gente realmente renovar a nossa mente. Esse é um verso lá em Romanos 12:2 que fala mesmo, a gente não se conformar com o padrão desse mundo. Né? O que fala, o que às vezes você ouve, qual que é a comida que você come, porque tudo é comida, né? A gente sabe disso, o que a gente vê, tudo é alimento, tudo é alimento, então o que a gente às vezes escuta, o que a gente vê, aquilo você não fala, mas você fala para você mesmo o tempo todo, aquilo vai gerando algo. E uma coisa que eu tenho entendido, se aquilo vai contra a palavra de Deus, que a Dai muito bem comentou aqui, que tem os atributos, né? Tá ali em Efésios 1:2, os atributos de Deus também estão de alguma maneira dentro de nós, impressos em nós, né? Se vai contra isso, é realmente uma mentira. Né? E a gente precisa o quê? Não se conformar com o padrão desse mundo, com as mentiras. Então essa questão da renovação da mente, ela é muito importante. Até se vocês me permitirem, compartilhando ali, quando aconteceu esse problema, esse acidente que eu tive, foi, claro, um marco na minha vida, mas, gente, eu tive tantas outras questões, porque foi exatamente o que a Dai falou. Ali naquela transição, naquela questão da infância e da adolescência, eu percebi que tinha muitas ainda raízes, né, de rejeição, de insatisfação, de comparação, e coisas que eu tenho resolvido, sendo bem sincera com vocês agora, não faz muito tempo, né, de eu ter conversas com Deus, de falar assim, Senhor, por que eu penso do jeito que eu penso? Né, por que muitas vezes eu estou me comparando?
né? Por que que sempre vem esse sentimento? E aí eu senti muito claro, assim, foi algo que eu senti de Deus me confrontando em algumas questões, né? De talvez olhar para trás, não no sentido de ficar remoendo a dor, mas de curar uma raiz, né? De muitas vezes, o que eu senti realmente ele me ministrando? Você acreditou por muitos anos que faltava algo em você, né? Essa questão da insatisfação. Então eu preciso curar a raiz. Porque não adianta a gente tentar curar o fruto, a aparência, mas eu não curar a tua essência. Eu preciso curar a tua essência. Você foi criada em amor. Então vamos voltar à origem, né? Porque como eu falei, como a nossa família é a primeira mentoria, às vezes vem algumas coisas distorcidas. Os primeiros óculos que a gente recebe para enxergar a vida vêm da nossa família, né? E às vezes eles não estão de acordo, né, com a palavra, com a verdadeira identidade. Então nós vamos ter que trocar essas lentes, né? E esse é um caminho que a gente vai levando, né, ao longo do tempo. Para compartilhar um pouquinho com vocês essa parte, por exemplo, depois disso, gente, eu sofri de bulimia, né? Então eu tive compulsão alimentar, porque muitas questões, muitas dores não resolvidas, apesar de ter vivido isso, realmente essa questão da comparação, né? E o que acontece quando muitas vezes você se sente rejeitado? Eu até indico, acho que algumas aqui também já leram, vocês já leram talvez, é o livro da Joyce Meyer, A Raiz da Rejeição. Maravilhoso. O que eu percebi, né? Porque a gente às vezes não admite. O que ela fala claramente nesse livro? O rejeitado, quem tem um problema dessa questão da rejeição, é o orgulhoso. E eu no primeiro momento, não sou eu. Essa pessoa, era tão orgulhosa que não aceitei. Exato. Tão orgulhosa que não aceitei. Só que é isso, o Espírito Santo, a gente é realmente esse barro nas mãos dele, né? Não, você não vou moldar eu você. Vou moldar. E aí eu fui entendendo, meu Deus, eu sou puro orgulho. Né? Porque a gente às vezes tem a questão do orgulho só na superioridade, não a tua insegurança, a tua inferioridade. Às vezes você está sempre se achando menos. Isso é um sinal de orgulho. Amiga, você deu espaço para uma renovação da sua mente, porque você olhou para o arrependimento. E renovação de mente parte desse lugar. Exatamente, o arrependimento é essa mudança de mente, né? Essa transformação. Então eu deixei bem isso. Deus, então eu vou deixar Deus me dizer quais são as verdades, então, que eu precisava ouvir e não tinha ouvido. Né? Então, assim, um dos exercícios que eu fiz e gostaria de compartilhar, vocês podem depois falar algo também, eu e a Dai, nós fizemos um curso de mulheres juntas. Sim. E um dos exercícios era declarar o Salmo 139 no espelho. Gente, no começo, eu me senti uma farsa. Declarando aquilo ali, Davi, né, um salmo de Davi, ele vai falando que de forma maravilhosa Deus tinha o formado, né, e é uma ousadia você falar isso, você ter essa consciência de que você é uma obra-prima do Senhor. No começo, me senti uma farsa, chegava a chorar olhando no espelho, mas continuei fazendo isso, né, então, e hoje eu vi assim que talvez eu precisava ouvir algumas coisas, né, eu precisava ser relembrada, né, e ali foi o próprio Deus, o Espírito Santo me levando à origem, né? Realmente substituindo as mentiras pelas verdades. Então, assim, às vezes acontece algo na nossa vida que ele é um ponto de partida. Então, o que eu vejo na minha vida foi isso. Ali foi um ponto de partida, tiveram outras dificuldades e ali Deus achou uma outra forma de começar a curar, não só agora, começar a curar as raízes de verdade, e passar pelo tratamento completo, né? Porque às vezes a gente não quer passar por esse processo completo com Deus, né? E é interessante as faces do orgulho, né? Você tá falando aí, tá vindo aqui, as faces do orgulho. Porque às vezes a gente acha que chegar diante do espelho e declarar o quão maravilhosa obra Deus fez, mas é orgulhosa. Orgulhosa. Olha que ela se acha. E na verdade, o orgulho é uma falsa modéstia. Entendeu? A falsa modéstia é um orgulho. Eu não vou falar, mas eu sei que eu sou. Eu não vou falar para não me chamarem, mas eu sei que eu sou. E o contrário também é real. É a comparação. Você achar, puxa, mas hoje tá nisso, né? Do fulano tá mais magra, usa uma roupa mais estilosa. Isso. Então, o orgulho é você não considerar o outro. Né? Aqui na América eu aprendi algo, elogiar as pessoas. É lindo a maneira como eles elogiam. Esse dia eu estava num restaurante com o meu filho. De verdade. E a mulher elogiou minha saia. Eu falei pra ele, o que foi que ela falou? Ela está falando que a sua saia é linda. E ela tá perguntando, eu falei, nossa, é estranho, né? E eles têm isso. Hoje eu não tenho problema de se eu ver alguém com uma roupa bonita, um cabelo bonito, afirmar, cabelo bonito, gostei do seu cabelo. O não elogiar é orgulho. É orgulho. É verdade. Então o orgulho tem várias faces. Isso. Né? E às vezes a gente acha que está sendo tão humilde e a gente não está sendo humilde. A gente está numa falsa modéstia. Falsa modéstia. É verdade. Sabe que a Liana contando essa história dela, e ela falou uma palavra, obra-prima.
Porque nós somos essa obra-prima do Senhor. Nós somos. Sim. Já é um encontro aqui. E aí eu fiz uma pesquisa sobre a restauração, como a gente está falando de identidade restaurada, sobre a restauração de obras-primas. E deixei aqui em stand-by. E a hora que ali usa essa palavra, eu falei assim, não, isso é pra gente compartilhar agora. Por quê? Porque quando a gente tem uma obra-prima dos grandes artistas, que elas precisam ser restauradas, a gente começa a perceber que quando uma obra artística ela é restaurada corretamente, olha que legal, o que acontece culturalmente não é consertar algo quebrado. Isso ficou forte pra mim. Ou seja, não é que a Liana estava quebrada, ela só precisava ser restaurada. Por quê? Não é porque a Daiane estava quebrada em muitas outras questões da identidade dela, ou a pastora, ou qualquer uma de nós, mas nós precisamos ser restaurados, porque na restauração há uma atribuição de um valor verdadeiro. Gente, olha como isso é maravilhoso. Eu escrevi aqui porque eu quero ler na íntegra, pra gente não perder nada disso daqui. Olha isso aqui, ó. Só o que estava escondido pelo tempo, a sujeira, as rachaduras ou até as deteriorizações dessa obra, elas são no momento da restauração equilibradas. O valor da obra não está na restauração em si, o valor está na identidade original da obra. Isso eu achei tão lindo. E a restauração serve para reconectar o observador com a sua identidade real. Todas as vezes que a Liana, ela declara um testemunho, que a pastora Luciana fala um testemunho, eu falo um testemunho de uma dor lá atrás, ou de uma distorção da minha identidade, no processo de restauração, agora quando eu abro a minha boca, eu vou revelar o meu Criador. Por quê? Porque eu sou imagem e semelhança dele. E quanto mais eu quero mostrar de mim, mais o orgulho aparece, mais o ego fica lá. Por quê? Porque isso é uma raiz emocional ferida. E uma das coisas que eu vejo isso na minha vida e na minha história, com o próprio livro Faxina Emocional, o Senhor ele foi me mostrando algumas raízes emocionais. Gente, eu sou cristã desde sempre. E às vezes eu fazia certas perguntas e eu não entendia, não conseguia acessar esse lugar da realidade de Deus. Eu falava, o que está acontecendo? Eu achava que ia ficar triste, não, já tá em pecado, depressão, meu Deus do céu, já tá em pecado. Eu falei, mas que é isso? Então Deus não tá comigo? Eu não conhecia a bondade de Deus em todas as situações. Eu não reconhecia a sua imagem e semelhança na minha vida. Orgulho. Então eu precisei ser de verdade restaurada nesse processo para agora poder revelar o Senhor através da minha vida. Então quando eu olho para esse lugar da restauração, eu preciso respeitar o artista. Eu preciso respeitar o que Deus faz. Quando eu olho para esse lugar da restauração, eu preciso entender que eu preciso ser intencional em buscar a verdade de Deus na minha vida. Porque o meu emocional ele é sabotador. A mente é mentirosa. E eu tenho estratégias para a gestão das emoções. Se eu olhar para o meu corpo, se eu quero o meu corpo um pouco mais modelado, com hipertrofia muscular, com mais massa muscular ou com mais resistência, eu preciso fazer exercícios próprios para isso. Se eu vou cuidar da minha parte espiritual, eu preciso entender que eu tenho disciplinas espirituais para avançar. Eu não é, pastora? Preciso de oração, preciso de jejum, preciso de tempo no meu secreto, eu preciso ouvir. Fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu tenho que ouvir da palavra, tem que ter tempo com a palavra. As questões emocionais, a mesma coisa. Aceitar o processo também, né? Aceitar o processo. E como você falou, o restaurar é recuperar o valor do início. Então quando eu falo que no início nós fomos criados para ter essa autoridade sobre muitas coisas, ou esse domínio sobre situações emocionais e espirituais, e nós perdemos isso no caminho, agora no momento de restaurar, porque agora a gente está falando da restauração da identidade. Então essa identidade de autoridade e domínio que foi nos devolvida através da cruz. Então assim, como que eu recupero isso, Luciana? Então ok, eu entendi que eu perdi o domínio no Éden e que o pecado no Éden acabou me deixando vulnerável. Me afastando. Ok, mas como eu recupero isso? Em Jesus Cristo. Exato. A menos que você olhe para a cruz e veja ali a restauração, né, o momento em que Jesus está literalmente te devolvendo o domínio que você perdeu,
você vai ficar sempre perdida, sempre nessa, eu costumo dizer, sempre nessa oração de chororô. De comiseração. Coitadinha de mim, porque acontece com todo mundo e não acontece comigo. Porque você perdeu a identidade. Mas quando você, não, eu estou assentada com Cristo nas regiões celestes. Opa, eu já não sou mais a coitadinha. Eu posso fazer algo. Como você falou, eu preciso de um corpo sarado, eu vou ter que ir pra academia. Eu preciso restaurar a minha identidade, eu vou ter que ir pra Cristo. Entendeu? Então é assim, é em Cristo, e isso é por fé, né? Não é por força, nem por violência, mas é por fé que você entende que o Espírito Santo de Deus te devolve, restaura a identidade que você tinha no Éden. Antes do você pecado. Volta a ser quem você já era. Né? Como Romanos, né, Romanos 5 fala sobre por um Adão entrou o pecado. E por um Adão saiu o pecado. Quer dizer, nós restauramos o que nós tínhamos perdido no primeiro Adão, no segundo Adão. Exato. E é por isso que a gente fala, leia a Bíblia. Exato. A Bíblia não é só pra você ficar sabichona, mas é pra você entender quem você é em Cristo. Eu gosto de pensar bem isso, a Bíblia como sendo um espelho. Porque foi o que nós conversamos aqui. Deus nos criou para sermos a imagem e semelhança dele. Então, quando a gente olha um espelho, e muitas vezes esse mundo ele quer imprimir uma imagem na gente completamente distorcida e diferente dessa original que nós falamos, que a gente está caminhando para essa restauração completa em Cristo. E é exatamente esse caminho que a pastora falou. Quem que vai nos levar? Quem que vai nos apresentar, digamos assim, ao nosso verdadeiro eu? A minha identidade é o próprio Jesus, é Ele. E essa questão da imagem, quando a gente pensa, é realmente como se fosse um espelho quebrado, né? Esses tempos eu vi uma pregação e esse pastor, ele realmente até fez isso, ele quebrou um espelho. E aí ele falava assim, quando você vê essa imagem totalmente distorcida, porque se você ficar na frente do espelho, você vai ver aqui uma questão toda fragmentada, uma imagem fragmentada. E aí ele começou a falar assim, então quem que é ansioso? Quem que é maldoso? Quem que é invejoso? Quem que tem depressão, quem tem ansiedade. E ele começou a falar assim, tudo isso é o inimigo de Deus. E ele tenta imprimir isso na gente. Né? Então, e muitas vezes também a gente acha, quando a gente está perdido nessa questão de achar a identidade, nós buscamos o nosso valor, o nosso senso de identidade na opinião do outro, no que os outros falam da gente, nas roupas que usamos, no que temos. E aí, de repente, às vezes essas coisas se vão, né? Às vezes a sua vida muda, ou mesmo que você consiga todas elas, você vai percebendo que aquilo ali não consegue te preencher, porque aquilo ali não tem a capacidade de te realmente fazer refletir a sua verdadeira imagem, que é realmente apontar para Cristo, é apontar para a origem, né? Para o começo. Então eu vejo isso, eu vejo muito isso. Pensando nisso que você falou, o Espírito Santo me levou lá pro ano de 2013, mais ou menos, 2013. Foi quando o Senhor falou pra mim assim, ó, larga toda a sua profissão e vai cuidar da sua casa, da sua filha, porque ainda eu não tinha Manu. Depois que eu tomei essa decisão, a gente já queria um outro filho, e o Senhor, eu finalizei o meu trabalho numa palestra lá com uma escola que eu tava na época, e assim, coisa de uma semana, eu fiz um teste de gravidez, eu já estava há 1 mês grávida da Manuela. Então, ali, amigo, o Senhor falou pra mim assim, você não é o seu trabalho. Só que eu não entendi na hora. Eu fui moída, esmagada, porque todo o meu valor estava no que eu fazia. Por quê? Sempre fui diligente no meu trabalho, pastor, fazia as coisas direitinho, empenhada. As coisas davam certo, eu era validada. Entende? E aí eu precisei não mais estar nesse lugar, num ambiente de pessoas, sendo validada, fazendo o que você fazia com maior excelência e tendo resultado. E aí nós vamos para o ambiente da casa. Moída, esmagada. Igual o livro do T.J. Jakes, Esmagados, era eu naquele momento, assim, ó, sendo espremida. Só que o Senhor estava restaurando quem eu era. Ele estava devolvendo para mim o lugar dessa origem. Ele estava me transformando, falando assim, ó, eu te fiz, igual ali falou do Salmo 39, de modo assombrosamente maravilhoso, me formaste, as suas obras são maravilhosas, e a minha alma sabe muito bem. Gente, deixa eu falar uma coisa, para mim e para nós, o processo não foi fácil, porque eu precisei desconstruir mentiras. Então o nosso lugar da alma precisa estar mesmo cativa onde? Na palavra.
Pra quê? Pra ir gerenciando essas nossas emoções, essas minhas emoções. Porque quando eu tava naquele lugar, o meu valor estava no que eu fazia, igual você falou, né? Aí foi tirado o que eu fazia, quem eu era, o que sobrou? E aí? Como que fica? Então a pergunta fica, se tirar algo que você acha que você é, você continua sendo quem você é? Você continua sendo. Esses dias eu vi uma pergunta assim: me fala quem você é sem me falar o que você faz. Exatamente, porque a primeira coisa que as pessoas fazem é eu sou e a profissão. E como essa profissão, o que você faz, ou as habilidades. As habilidades, exatamente. E se eu posso compartilhar também com vocês, Desculpa, não? e se eu posso também compartilhar com vocês, assim como Deus tem me restaurado nessa identidade, nessa imagem que Ele criou, eu gosto muito de... como a gente falou, nós que estamos aqui, né, na América, também fora do nosso país, a gente mistura muito mesmo aquilo que a Dai falou, aquilo que a gente faz com quem a gente é. E aqui isso ele é bem estremecido. E aí eu vi quanta coisa ainda tinha que Deus realmente precisava ali limpar e restaurar. E um verso que, assim, é engraçado até falar dele, porque eu sinto que Deus tem me restaurado muito a paternidade, curado essa identidade, né, da paternidade dele sendo meu pai, meu provedor, é Mateus 6,26, que eu vou ler para vocês. Ele diz assim: observem as aves do céu. Não plantam, não colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? E por incrível que pareça, eu também passei por um momento muito desafiador aqui, em que eu parei de trabalhar. E eu senti que Deus ele precisava curar essa questão minha de eu me cuidar. Porque o que acontece? Quando a gente amadurece muito cedo, nós temos problemas familiares às vezes, situações que nos fazem amadurecer, você já tem que pensar talvez em se cuidar, em se prover, a gente não sabe mais depender de ninguém. A gente não sabe depender de Deus, principalmente. E às vezes quando a gente é casada, eu estou falando do meu caso, eu percebi isso também. Que eu já estava tomando um lugar que não era meu. E então é interessante que eu fui, tive, claro, fui... Peraí que eu me enrosquei. Tive... Não, pode ser você. Então essa questão da nossa identidade, dessa questão da provisão, eu realmente vi que eu não estava ocupando o meu lugar. Eu não estava deixando Deus ser Deus. Então nesse verso, gente, Deus ele foi assim, realmente eu senti que me curando muito nessa parte. Né? Eu sei que você faz, eu sei que você traz dinheiro para casa, eu sei que você é bem sucedida no que você faz. Né? Eu estava bem sucedida na minha área, mas eu senti realmente que eu precisava dar esse passo aparentemente para trás, né? Porque às vezes a gente pode encarar dessa forma, mas eu vi assim, gente, parece brincadeira, mas como isso foi libertador e me restaurou, porque eu confundia muito bem isso, essa Liana fora de casa, essa pessoa que tinha um sucesso financeiro, profissional, mas com a minha verdadeira identidade. Eu precisava deixar Deus realmente me cuidar, ser meu pai, me surpreender, né? A Dai fala uma coisa assim maravilhosa, que Deus ele nos surpreende, e a gente precisa também deixar que Deus nos surpreenda. Então eu vejo assim que esse verso, ele hoje pra mim, gente, todas as vezes que eu vejo um passarinho, é um lembrete, né? Eu não consigo, assim, é uma mensagem, eu sinto Deus ali, o Espírito Santo, ele me relembrando, né? Não se preocupe, né? Eu sei o que você precisa, eu sei quem você é, tá com dúvida? Volta pra mim, escuta a minha voz, né? O que eu tenho pra falar a seu respeito. E aquilo que a gente falou, uma coisa que eu comento muito, até lendo Gênesis e voltando às origens, a gente tem que sempre lembrar uma coisa: tanto Deus quanto o inimigo de Deus, eles têm um banquete para nos oferecer. Porque o diabo, gente, ele não oferece coisa ruim. São coisas boas, atrativas, só que nós vamos ter que fazer uma escolha. É isso que a pastora comentou muito bem, é esse domínio que Deus vai nos devolvendo. Porque realmente a nossa validação, a nossa identidade não tem que estar realmente em questões externas, na opinião, na crítica, no elogio do outro, mas ela está numa pessoa. Então que Deus, assim, a minha oração mesmo é que Deus nos dê esse discernimento, da gente usar esse domínio, né, que custou tão caro para Jesus, para que a gente possa escolher. Né? Eu vou me alimentar. Então se eu estou ouvindo, escutando, pensando coisas que estão alimentando uma mentira, eu vou rejeitar. Né? Que Deus nos dê essa força para que a gente se alimente apenas do banquete que é a palavra de Deus. É isso que vai nos fortalecer na rocha, na nossa verdadeira identidade. Então é isso que eu tenho vivido um pouco e literalmente vivido, pedido para Deus, para me alimentar e viver isso aqui. Isso aqui não ser só páginas, né? Mas isso aqui se tornar real, a palavra de Deus se materializar na minha frente. É isso que eu quero para mim, para nós e para vocês, tá? É isso que eu queria deixar de lembrete.
Já encaminhando para o final, então, né, pastora? Eu queria deixar 2 lembretes para nós e para mim também. Que a restauração, ela não muda a identidade, ela remove as distorções. Ela remove as distorções. Ela remove as fortalezas da sua mente. E você, com essa restauração, ela não vai criar um novo valor em você, mas ela vai revelar o verdadeiro valor que você já tem. E isso é poderoso. Então, essa restauração, ela não é assim. Mas a partir da consciência que você tem dessa restauração, o Espírito Santo, ele vai te ajudando a perceber mais as vontades dele, o que ele gosta, o que ele quer, quem realmente ele é. Você vai se relacionando com a pessoa do Espírito Santo. E o seu valor, ele vai sendo revelado a partir desse relacionamento. E a gente volta lá no começo da nossa conversa, falando sobre a nossa identidade, ser relacional e voltar às origens. E a gente vai seguindo. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham se encontrado aqui, encontrado respostas, né? E as Bereanas, é isso. Mulheres que entenderam que aqui nós temos todas as respostas. Todas. Às vezes a gente fica procurando aqui, ali. Claro que a gente sempre tem, né, um livro, né, bom, mas as respostas estão aqui. E às vezes a gente não consegue se refazer, né, de alguma situação, às vezes se levantar porque a gente não conhece a palavra. Né? Então a gente ouve vários podcasts, né, de várias, mas nem sempre a gente consegue essa resposta, porque nós estamos em busca de nós mesmas, né? E a gente só se encontra em Jesus Cristo. Não tem outro lugar que você vai se encontrar. Não tenho nada contra terapia, psicologia, é necessário, mas quando você está buscando a si mesmo, a sua essência está em Cristo. Exatamente. A nossa essência está nessa aparência que nós temos, né, moral de Deus. Porque é moral. A gente fala espiritual e tudo, mas no que se resume o espiritual? Não é? Então, assim, é moral. Como eu penso, como eu ajo. Exatamente. Eu tenho um problema, uma situação, como que eu resolvo isso? Como que eu reajo a uma situação? Por que eu estou reagindo errado? Eu escolho reagir certo, porque a nossa essência está nesse atributo de Deus, que está no Espírito Santo que habita em nós. Então a gente vai encerrando por aqui, senão a gente vai fazer 3 horas de podcast. Não é esse o propósito, e eu espero ter realmente alimentado o coração de vocês com a nossa conversa. Um beijo e até a próxima. Muito bom!